Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com a psicóloga Cleoni Rigauer. Isso Isso, mesmo? isso. Acertei? Ela vai estar falando para nós hoje aqui no Colégio Alternativo, no nosso podcast, aqui no Fala Fera, dentro desse planejamento, desse projeto que nós temos anual, que é sobre a prevenção, né, do bullying. O colégio ele trabalha desde os anos iniciais até os anos finais com projetos do socioemocional e esse ano estamos aqui numa pegada muito importante, querendo assim realmente demonstrar algo novo para os nossos estudantes. E gostaríamos muito de ouvir a tua palavra, né, a tua experiência sobre esse assunto. Certo. Muito obrigado, né, pelo convite. É muito bom sempre trazer o conhecimento que eu tenho e passar para outras pessoas, ainda mais crianças, alunos, adolescentes, que a gente sabe que não é fácil trabalhar com esse público, né? Então, são coisas que a gente precisa sempre estar trabalhando. É, bullying é algo muito taxativo, né? São coisas muito ruins que muitas vezes acontecem e ele não vem só das questões sociais, muitas vezes vem de dentro de casa. Por isso que a gente precisa trabalhar muitas questões socioemocionais. O que são questões socioemocionais? Saber ensinar uma criança desde pequena a falar coisas boas para as pessoas, né? Focar nas coisas positivas e não focar nas coisas negativas. Né? Então, quando a gente foca muito nas coisas negativas, quando você vê algo ruim que alguém está fazendo, quando uma criança erra alguma coisa, quando você começa a agredir aquela criança, a brigar com aquela criança, xingar aquela criança, dar apelidos para uma criança ou para um adolescente, você está focando nas coisas ruins. Então, quando a gente está trabalhando as questões emocionais positivas, é muito mais prazeroso e a criança ela vai se desenvolver de forma positiva, né? Então, quando a gente consegue trabalhar com amor, com carinho, ensinar essa criança desde pequena a ser uma criança que é carinhosa com os outros, que olha essa outra criança que está do lado dela com olhos positivos, né? E não só os defeitos, as coisas ruins, você consegue criar, se desenvolver de uma forma mais adequada, né? Então, assim, isso vem da onde? Vem de casa, vem de berço. Muitas pessoas acabam deixando essa responsabilidade para a escola, mas isso começa de casa. Então, se em casa você tem um tratamento agressivo com essa criança, se você xinga ela ou você fala alguma coisa ruim, agride ela com palavras, quando ela, por exemplo, não consegue fazer uma tarefa, ela vai falar isso para o coleguinha. Então a educação começa dentro de casa e assim ela vai para fora, vai para a escola, os professores, as pessoas que estão ali ao redor. Sempre saber falar com essa criança, não chamar a atenção de lá só de forma negativa, mas falar e valorizar as coisas positivas que tem nessa criança, mesmo que ela tenha muitas dificuldades, muitas vezes de se expressar. Então a gente precisa sempre estar buscando o que há de melhor nessa criança e não focar nas coisas negativas. E isso ajuda muito a desenvolver o emocional da criança, a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você conseguir trabalhar todas as questões conflituosas e conseguindo resolver esses problemas sem sofrimento, né? É você conseguir dentro de um conflito parar, pensar e conseguir resolver a situação sem piorar a situação, né? Então a gente conseguir se reorganizar, usar a razão e não a emoção quando você vai resolver um problema. Quando você está dentro de uma discussão com alguém, você conseguir respirar. Eu sempre falo que a gente tem que oxigenar o nosso cérebro para ele funcionar direito. Se eu faço, se eu estou falando, se eu estou brigando, ou discutindo, ou estou num conflito e eu começo a emoção começa a ficar cada vez mais aflorada, começa a ficar nervosa, ansiosa. Parece que eu não consigo pensar positivo. Parece não, eu não consigo pensar de forma positiva. Por isso que a gente tem que parar, respirar, pensar e conseguir aí sim responder de uma forma mais adequada. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito com cautela, né? A comunicação, assim, eu acredito que hoje um dos maiores emblemas, talvez na sociedade, que a gente fala que é tudo muito corrido, né? Não falta
o tempo não dá mais, enfim, que as coisas se tornaram muito rápidas, muito velozes. Você acredita que hoje, por consequência da tecnologia, ou talvez até do mau uso da tecnologia, podemos dizer assim, essa rapidez, essa falta de tempo, isso acaba implicando também nessa comunicação dentro de casa e nessa criação e vivência de pais e filhos? Ah, com certeza, né? Porque hoje em dia a gente vê crianças pequenas com telas, né? E isso é totalmente inadequado. Nós precisamos estimular essas crianças a trabalharem com coisas palpáveis, né? Com brinquedos, brincadeiras. E existem muitas brincadeiras que hoje nós poderíamos estar brincando com as crianças e a gente coloca elas nas telas. Hoje tem quebra-cabeça na tela, tem Lego na tela, tem caça-palavras, é tudo em tela, né? Então, assim, isso dificulta bastante. E aí, os pais, para que eles ocupem muitas vezes o tempo e deixem a criança também mais, né, ocupada, colocam uma tela para a criança e aí ela acaba viciando de uma forma que muitas vezes ela mesma fica irritada com ela mesma, fica estressada. O emocional dela, a ansiedade, por exemplo, é muito visível quando você tem um joguinho que você tem que passar fases, né? A ansiedade ela é muito visível nessas crianças e é onde começa a atingir muito as questões de relacionamentos, né? Principalmente dentro da escola, porque quando a criança está na escola ela não está com a tela, mas quando ela está em casa ela está com a tela. Então a falta dessa tela depois na escola ela pode se tornar uma criança agressiva, né? Uma criança impulsiva. Você falou muito sobre a questão da ansiedade. Hoje, no caso, nós trabalhamos com crianças, né, pequenas e os adolescentes também. E no meio dos adolescentes, nós vemos muito a questão da ansiedade. São, não todos, mas uma grande quantidade muito ansiosos. Você acredita que essa construção muitas vezes negativa de algumas situações, isso pode comprometer tanto no ensino-aprendizagem desse estudante, mas quanto também nas suas ações, né, com outras pessoas, ou até mesmo nas suas dificuldades dessa resolução de conflito que você falou que aprende em casa? Sim. Não, com certeza. São questões que nós precisamos trabalhá-las sempre, né? Não só quando nós estamos na adolescência ou quando somos adultos. Isso precisa ser trabalhado. Eu sempre falo que desde a barriga da mãe, essa criança já se torna ansiosa. Porque se uma mãe e um pai são corridos, né? Tem aquela vida corrida, sempre estão estressados, sempre estão ansiosos, tem muita coisa para fazer, a criança hoje já nasce com uma certa ansiedade. E aí ela acaba desenvolvendo isso, né, no dia a dia em casa. As cobranças hoje são maiores, né? A criança hoje fica mais sozinha. Hoje, os pais, os dois, a maioria trabalha, né? E isso acaba desenvolvendo ainda mais a ansiedade. E prejudica, sim. Por que que prejudica? Porque ela vai ter atitudes negativas frente ao social, né? Ao estudo, à própria família, aos amigos, né? E ela pode desenvolver essa ansiedade cada vez mais por causa das cobranças. E aí as cobranças vêm em cima da criança, ela precisa se desenvolver. E aí ela acaba negativando muitas vezes as situações, com pensamentos, por exemplo, negativos da seguinte forma: eu não consigo, eu não sou capaz, né? Sou insegura, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente. E esses pensamentos, eles se tornam automáticos. A criança, muitas vezes, nem percebe que ela está desenvolvendo esse pensamento. Às vezes, uma pequena fala, nossa, mas de novo você errou isso aqui? Pode ser muito significativo para uma criança. E para outra, não. Então, não é uma regra, não existe uma regra do que vai deixar essa pessoa ansiosa, né? Então, assim, ela pode desenvolver, como ela pode nascer com, ou pode não desenvolver. Uma criança resiliente, que trabalha muito bem a inteligência emocional, quem sabe ela nunca seja ansiosa, ou ela só tem aquela ansiedade básica que é para impulsionar a gente para a E vida, se controla. né? Uhum. Aquela que tem autocontrole, né? Então, assim, o que que é uma ansiedade básica? Acordar de manhã, porque eu tenho que ir para a escola, né? Fazer as coisas assim, nossa, acordei atrasada, tem que correr, fazer, mas nada que te faça sofrer. A ansiedade, quando ela te faz sofrer, ela é prejudicial, ela já se torna um transtorno. A ansiedade boa é aquela que te impulsiona e que te traz satisfação. Ela cria aqueles estímulos, né, no caso, para o nosso Isso, dia a dia. isso, bem E isso. como que você vê, Cleoni, o papel da escola?
trabalhando essa questão dos projetos, no caso da prevenção do bullying, até mesmo para a construção cidadã? Na verdade, tudo isso é um conjunto, né? Não é só um ou só outro. Então, quando os pais ajudam, quando a sociedade ajuda, quando a escola ajuda, a própria criança se ajuda, isso melhora bastante. Então, assim, a escola é essencial, porque a escola é como se fosse uma. Eu sempre falo assim: a escola é a regra que foge dos pais. Por quê? Porque às vezes você fala assim, filho, isso se faz assim. Aí ele fala, não, não é assim. Aí de repente a professora fala assim, fulano, isso se faz dessa forma. Daí, quando você vê a mesma coisa que você falou em casa, mas não, foi o professor que falou. Então, assim, a escola, ela tem um papel muito importante, né? Porque socialmente ela é construída para isso, para educar, né? Para ensinar. Mas claro que tem que ter a questão da família. Mas tem aquela parte que parece mais forte e a criança acredita fielmente, né, no seu professor. Quando ele fala, fulano, é assim que tem que ser, ele pega e faz. Quando o pai fala, muitas vezes ele questiona, né? Então, assim, precisa-se sim dar uma sequência, estimular, porque muitas vezes os pais não conseguem fazer esse papel de ficar mais ativos nessa educação, né? Falar mais das emoções, trabalhar as ansiedades, prestar atenção, né? Não cobrar, mas prestar atenção no ser humano, no adolescente, na criança, o porquê dela estar sofrendo. Porque é muito fácil, às vezes, a gente cobrar. Mas o professor, ele pode vir com aquele carinho e falar assim, Cleoni, o que está acontecendo? Gostaria de contar para mim o que aconteceu hoje, que você não está conseguindo prestar atenção na sala de aula? Fala para mim, eu gostaria de te ajudar. Não apenas falar assim, olha, você tem que fazer a tarefa. Olha, você precisa resolver esse problema, né? Então, é muito importante trabalhar as questões emocionais, entender o ser humano, o porquê dele estar sofrendo. Porque o sofrimento não é igual para todas as pessoas, é totalmente diferente. O que me faz sofrer pode não te fazer sofrer, e vice-versa. E daí saímos daquela ideia apenas metódica e realmente, no caso, se propõe mais as competências, né? A resiliência, a Muito própria mais. empatia. Uhum. Empatia é uma palavra assim que ela tem que ser trabalhada sempre, né? Em todos os sentidos. Nós, como seres humanos, não só como psicólogos ou professores, todo mundo deveria ter mais empatia, se colocar no lugar do outro e entender o que está acontecendo, né? Semana passada eu fiz uma palestra numa faculdade e a gente trabalhou bem essas questões, né? Quando começa uma sala de aula nova, do curso novo, o que que acontece? Começam a juntar pessoas, né? Um cantinho, um grupinho, outro cantinho, outro, Panelinhas. as panelinhas. E aí, de repente, fica uma pessoa lá sentada no canto. E eu já ouvi muito isso, porque eu já dei muita aula, eu era coordenadora de psicologia também, né? Então, assim, já ouvi muito. Nossa, aquela pessoa ali é estranha. Aquela pessoa ali parece mal amada, né? Os julgamentos começam a julgar uma pessoa sem se colocar no lugar dela para entender o que ela está passando. E às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande, né, que ela só precisa ser ouvida, né? E aí começa, né, por medo às vezes de chegar e conversar com as pessoas. É mais fácil julgar, né? Colocar a Do que pessoa muitas vezes à tona. isso, do que você chegar, estender a sua mão, dar um abraço, e às vezes você não precisa que ela fale. Só o abraço que você dá nela, só a mão que você estende é o Ter o suficiente. significado para a pessoa, deu Muito importância. grande. A importância, assim, que você está dando importância ao que ela está sentindo. Você não precisa nem que ela fale. Mas só de você olhar para ela, estender a mão e dar um abraço já é o suficiente, muitas vezes. Muito bom. Agradecemos essa tua fala, essa tua explicação. Foi realmente, assim, enriquecedor para todos nós. E ficamos aqui com mais um momento, com mais um podcast aqui, o nosso Fala Fera, que está caminhando. E hoje recebemos essa profissional maravilhosa. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Obrigado.